Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós vemos Jesus indo na sinagoga e ali vai ler a leitura do profeta Isaías, essa profecia que vai se cumprir naquele momento, como ele mesmo diz. Essa profecia que vem trazer aquilo que são as missões específicas do Messias, a missão de salvação das almas, mas essa missão que precisa ser realizada na nossa vida, e nós precisamos dar continuidade a essa missão, permitindo com que tudo isso aconteça também através de nossas mãos. Por isso que quando Jesus pega o livro do profeta Isaías e ali lê aquele texto, ali vai estar escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui é a primeira coisa que nós precisamos ter consciência sobre a nossa missão, que o Espírito de Deus está sobre nós. Esse Espírito de Deus que vem sobre nós justamente para nos impulsionar, para nos iluminar, nos fazer capazes, nos tornar capazes de discernir sobre o caminho que nós devemos seguir, aquilo que nós devemos fazer, porque é o Espírito de Deus que conduz a nossa vida, assim como conduzia a vida de Jesus Cristo sobre esta terra. Depois, o texto sagrado continua:
porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Veja que Jesus Cristo ele fala sobre uma consagração. O termo consagrar significa tornar um consacro, ou seja, consagração significa justamente isso. Quando nós nos consagramos a Deus, essa consagração nos torna um com o próprio Deus, nos torna participantes da vida do próprio Deus. Por isso que todo batizado ele é um consagrado. Ele está numa íntima vida de união com Deus. E por isso que é o Espírito de Deus que se move em nós. Porque essa consagração ela nos abre a esta obra da graça para a habitação de Deus dentro de nós e nós possamos habitar no mais profundo da essência da Trindade. Depois nós vemos aquilo que deve ser a missão externa, onde depois de falar sobre essa consagração com uma unção, vai dizer que aquele que foi consagrado, o próprio Cristo e cada um de nós foi consagrado para anunciar a boa nova aos pobres. Essa é a primeira coisa, anunciar a salvação, anunciar a pessoa de Jesus Cristo, anunciar aquilo que é o caminho de plenitude para os seres humanos. Os pobres aqui não simbolizam somente aqueles que têm uma questão financeira desfavorecida, mas os pobres aqui na Sagrada Escritura representam todos aqueles que estão longe da riqueza que é o próprio Deus, que é o grande tesouro. O pobre é aquele que ainda não encontrou a sua verdadeira riqueza, que é Jesus Cristo. Depois o texto sagrado continua dizendo: enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Aqui nós vemos a libertação dos cativos significa a libertação dos vícios, dos pecados. Depois, recuperação da vista dos cegos. Nós precisamos aprender a enxergar a presença de Deus em nossa vida. Por isso que essa unção, essa consagração, ela nos traz uma verdadeira iluminação, porque nos dá olhares sobrenaturais sobre a nossa realidade. Depois, a libertação dos oprimidos e a proclamação de um ano da graça do Senhor. Essa libertação dos oprimidos significa a libertação daquilo que pode estar nos fazendo cada vez mais estar apegados às coisas dessa terra, porque o apego às coisas dessa terra nos aprisiona e não nos permite alçar voos para o céu. E depois proclamar um ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor representa aquilo que é o momento decisivo na nossa vida. Esse momento decisivo que tem a ver com as nossas mais profundas escolhas, que é a escolha, principalmente a escolha vocacional, o desejo de seguir a Deus, o desejo de se abandonar em Deus para participar da vida dele em plenitude e também da sua missão de salvar almas para o reino dos céus. Essa é a missão de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão e nós precisamos aproveitar esse tempo da graça, esse tempo onde nós somos dóceis à graça divina e ela vai tocando o nosso coração mais profundo do nosso ser e nos chamando a um verdadeiro seguimento. Precisamos ser dóceis a esse chamado de Deus na nossa vida, esse chamado de consagração, e por isso nós precisamos renovar a nossa consagração batismal.
e aderir a Jesus Cristo de todo o nosso coração, para que dessa forma nós possamos ser profetas neste mundo, profetas que anunciam a verdade, que denunciam o erro e reconduz aqueles que estão no caminho do erro para o caminho da vida e ensinam a curar todas as feridas com a palavra do próprio Deus. Que possamos viver assim e permitir com que o Espírito do Senhor, que está sobre nós, possa habitar em nós e esse mesmo Espírito realize a obra de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.